Senhoras e senhores alunos do segundo período do curso de Direito da Faculdade Evangélica Raízes, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina, certo? Aqueles que estão acessando, eu solicito que, por favor, acessem o AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Primeiro passo, vá ao campo Fórum e registre a sua frequência na aula de hoje. Nós temos lá um fórum, aula 7, semana 7, fórum de discussões, tá bom? Aqueles que forem adentrando, por gentileza, registre a sua frequência lá no AVA, nosso ambiente virtual de aprendizagem. Boa noite, Carlos. E também, lá no nosso AVA, se dirijam ao campo Atividade, procurem lá aula 7, semana 7 e baixem o material para a nossa live de hoje. O tema da nossa aula de hoje são direitos da nacionalidade, certo? Nós vamos tratar então sobre essa questão dos nacionais, os naturalizados, o estrangeiro, quais os direitos que são resguardados pela nossa Carta Magna a cada uma dessas pessoas, tá bom? Então, à medida que forem, boa noite, Luana, à medida que forem acessando, por gentileza, registrem a sua frequência lá no AVA, bem como baixe o seu material no campo aula 7, beleza? Vou esperar mais 3 minutos para a gente começar a ministração do nosso conteúdo de hoje, certo? Luana, por gentileza, avise no grupo do WhatsApp da sua turma que a nossa live começou e eu preciso da sua ajuda ou do Carlos, que são os únicos que estão aqui, que eu recebi a solicitação de um aluno que se chama Fabrício. Ele não tem conseguido acessar as lives. Eu inclusive já questionei a ele se ele já me adicionou através do e-mail, se ele já me adicionou como contato no Facebook, e ele não fez menção a isso, ele não me respondeu, certo? Se vocês porventura tiverem o contato dele, mandem para ele falando que a nossa live de hoje já começou e, se puder, selecione o link aí da live na página do Facebook e encaminhe para ele, por gentileza, tá bom? Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. Mesmo protocolo de sempre, Giovana, fazer o registro da sua frequência lá no AVA, no campo Fórum, e baixar o seu material lá na aula 7, semana 7, no campo Atividades, beleza? Assim que vocês três tiverem feito isso, registrado a frequência e baixado o material, coloque um ok aqui embaixo na nossa live, porque aí eu já começo a ministrar o conteúdo, mesmo tendo só vocês três, tá bom? Eu aguardo aí a manifestação de vocês. Nós vamos seguir sempre esse protocolo. Então, olha, Rafael está assistindo lá, colocou boa noite. Giovana e Luana. Beleza, Nayara, seja bem-vinda. Mesmo protocolo de sempre, Nayara. Registre a sua frequência lá no AVA, no campo Fórum, e depois vá ao campo Atividades e baixe o material da aula de hoje, aula 7, semana 7. Beleza? Iniciando aí mais uma semana nessa clausura do ambiente virtual de aprendizagem. Beleza? Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Valéria, estou repetindo aqui, ó, o mesmo protocolo. Baixe o material e lá na aula 7, semana 7, no campo Atividades, e registre a sua frequência lá no fórum dentro da nossa disciplina. Beleza? Vou esperar mais 1 minuto e aí começo a explicação da nossa aula de hoje. Certo? Para quem quer se adiantando, por favor, abra já a sua Constituição Federal, de preferência, se você tem ela na versão impressa, por gentileza, pegue o texto da sua Constituição impresso aí, que facilita muito bem o nosso compartilhar aqui de conhecimento, tá bom? Nós vamos começar pelo texto da nossa Constituição Federal, e quem quiser me acompanhar na leitura do texto, abram aí, Constituição Federal, artigo 12. Nós vamos tratar sobre o que no artigo 12? Antes do tópico artigo 12, do caput aí do artigo 12, nós temos um título que está escrito da nacionalidade. Então é justamente essa a temática da nossa aula de hoje, beleza? Boa noite, Thaís. Olha só, o artigo 12 da nossa Constituição Federal começa assim narrando: são brasileiros
E aí nós temos o inciso 1. O inciso 1 nos traz o seguinte: brasileiros natos. Quem pode ser considerado brasileiro nato? Normalmente nós somos levados a pensar, somente é considerado brasileiro nato aquele que nasce dentro da circunscrição do território brasileiro. E nem sempre é só assim. Por quê? O texto da Carta Magna estabelece que há um outro tipo de gente que também pode ser considerado brasileiro nato. Beleza? Então normalmente a gente pensa no limite territorial brasileiro, todo aquele que nasceu inserido dentro desse contexto geográfico, a gente entende que seja brasileiro nato. Mas vamos ver o que o texto da Constituição nos diz. Olhem só, artigo 12 da Constituição, inciso 1º, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então pensem o seguinte: brasileiro nato. Então olha só, entenda essa tampinha aqui como sendo o território brasileiro. Eu considero brasileiro nato aquele que nasceu dentro do limite geográfico da circunscrição do território brasileiro, mesmo que ele seja filho de estrangeiro. Então essa é a regra adotada pelo Brasil. É o princípio do ius solis, ou seja, pela regra, considera-se brasileiro todo aquele que nasce dentro do limite geográfico do território brasileiro. Imagine isso aqui como sendo o mapa do Brasil, tá bom? Então a regra geral é essa. Mesmo que o seu pai seja estrangeiro, pelo critério que o Brasil adota, ius solis, ou seja, você se vincula à soberania do Estado pelo critério de terreno, o solo em que você nasceu, e aí o Brasil considera que todo aquele que nasça dentro dessa circunscrição, dentro desse território, ele seja considerado brasileiro nato. São dois critérios distintos. Um, nós temos ius solis e o outro ius sanguinis. O nome desses critérios nos auxilia aí nessa diferenciação. Um critério tem por base o território em que a pessoa nasceu, ius solis, escreve-se ius, sollis, ius solis. Ius sanguinis, escreve ius, ou para outros que preferem JUS, e sanguinis do jeito que eu pronunciei, SANGUINIS, beleza? Então são dois critérios. Um, ius solis, que vincula a pessoa para ter nacionalidade ao território em que ela nasceu, e o sanguinis, que vincula a pessoa ao critério de nacionalidade pela ascendência dela, certo? A ascendência sanguínea aí. Então olha só, pela regra geral do inciso 1º, a linha A do artigo 12, nós temos o seguinte: são brasileiros natos os que são nascidos pelo critério do ius solis, dentro do terreno brasileiro, ainda que os pais deles sejam estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país de origem. Vamos pensar, um casal de alemães saem da Alemanha e vêm para o Brasil, certo? Esse casal alemão, chegando aqui, tem um filho. O que a regra fala? Essa criança, pelo critério adotado pelo Brasil, que é o critério ius solis, terá nacionalidade brasileira, porque ela nasceu dentro do território brasileiro, mesmo sendo filho de pais estrangeiros. Agora, a exceção é, se esse casal alemão estiver aqui no Brasil, a serviço da República da Alemanha, essa criança não terá nacionalidade brasileira. Por quê? Imagine o seguinte, que esse casal é um casal de cônsul e diplomata, certo? Eles estão aqui no Brasil trabalhando a serviço da diplomacia alemã. E aí, onde eles trabalhem, por estarem aqui a serviço da Alemanha,
eles estão como se na Alemanha estivessem. Então, o filho que deles vier a nascer no Brasil, por eles estarem aqui enquanto casal a serviço da República da Alemanha, certo? Essa criança terá tão somente a nacionalidade alemã. Beleza? Inciso 1 ainda, a linha B. Obrigado, Luana, por ter colocado aqui os soles e os sanguíneos. Valeu. Alexia, boa noite. Vilma, boa noite. Halilari, boa noite. Olha só, a gente segue agora, artigo 12 da Constituição Federal, inciso 1, para quem chegou agora, a linha B. Nós estamos tratando sobre direitos da nacionalidade e vimos o primeiro caso das pessoas que são consideradas brasileiros natos. Agora, a linha B do inciso 1. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Reparem para isso. Não precisa que o pai seja brasileiro e a mãe seja brasileira. Basta que um ou outro seja brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. No nosso primeiro caso, pessoal, o que eu disse para vocês? Um casal da Alemanha veio para o Brasil, para morar no Brasil, a serviço da Alemanha, e em aqui estando, tiveram um filho, certo? Agora nós estamos tratando de uma situação diferente, porque nós estamos considerando o brasileiro, certo? A nacionalidade de um brasileiro. O que aconteceu? Agora é um caso inverso, certo? Brasileiros, um casal de brasileiros, ou um pai brasileiro ou uma mãe brasileira, saíram do Brasil a serviço da República Federativa do Brasil e, em estando em país estrangeiro, tiveram um filho. Então, atenção, é uma excepcionalidade. É um casal que está fora do Brasil. Ambos estão a serviço da República Federativa do Brasil, ou um só está a serviço da República Federativa do Brasil, e esse que está a serviço é brasileiro, certo? Aí pode ser o pai ou a mãe. E aí eles, acontecendo deles terem filho lá no estrangeiro, vamos pensar, nasceu lá na Rússia. A criança nascida na Rússia, filha de um diplomata brasileiro, que está lá na Rússia, a serviço da República Federativa do Brasil, o filho dele que nasceu lá na Rússia é considerado um brasileiro nato, porque se enquadra o quê? Em quê? Na previsão da linha B, certo? Do inciso 1 do artigo 12 da nossa Constituição Federal, certo? Prosseguindo, artigo 12, inciso 1, a linha C. São considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente lá no país onde eles nasceram, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, um caso que normalmente é o que a gente conhece, beleza? Vamos falar desse caso, depois a gente reprisa os outros dois, beleza? Então, olha só, esse terceiro caso eu disse, olha, é o que mais comumente acontece. Um casal sai do Brasil, e não precisa ser necessariamente o pai ou a mãe brasileiros, ambos brasileiros, basta que um ou outro seja brasileiro, e vão para os Estados Unidos. Em lá estando, tem o filho. O Brasil considera que essa criança nascida lá nos Estados Unidos tem nacionalidade brasileira, é brasileiro nato, desde que os pais dessa criança lá nos Estados Unidos procurem uma repartição representativa da República Federativa do Brasil lá nos Estados Unidos e, em lá estando, registrem a criança. Boa noite, Micael. Agora, pode ter uma outra opção. A criança nasceu lá, vem ao Brasil, e aí, após atingir a maioridade, o que ela faz? Ela opte pela nacionalidade brasileira. E aí, ela vai ser considerada brasileira nata. Beleza? Por quê?
comprovou que, em tendo nascido no estrangeiro, apesar de lá tendo nascido, é filha de brasileiro ou brasileira. Mas, em estando no Brasil, optou por ter a nacionalidade brasileira. Beleza? Beleza, Vilma? Depois eu respondo lá. Obrigado por avisar aqui. Depois eu vou lá consultar as dúvidas, tá bom? Assim que a gente for passando pelas laudas do nosso material, se porventura na explicação do nosso material doutrinário não sanar a sua dúvida, eu vou lá no fórum ao final de cada lauda e vou respondendo as dúvidas. Beleza? Agorinha eu vou sanar as dúvidas de vocês. Então olha só, vamos relembrar então, pause um pouquinho para a gente voltar e tentar entender, matar aí todas as situações em que nós temos brasileiros natos. Para quem chegou agora, artigo 12 da nossa Constituição Federal, e você que já captou o conteúdo, pode ir recordando comigo. Quem é considerado brasileiro nato? Toda pessoa que nasce em território nacional, mesmo que filho de pais estrangeiros, e desde que esses pais estrangeiros não estejam no Brasil a serviço do país estrangeiro, certo? Segundo caso, são considerados brasileiros natos os filhos de brasileiro ou de brasileira que, estando no exterior, a representação da República Federativa do Brasil tenham um filho no estrangeiro. Então é um casal ou um brasileiro ou uma brasileira que, saindo do Brasil para representar a República Federativa do Brasil lá no estrangeiro, por exemplo, um diplomata brasileiro, e estando lá na Rússia ele tem um filho, certo? Esse filho dele lá, por ele estar a serviço do Brasil, será considerado brasileiro nato. Beleza? E o terceiro caso, quem são? Os estrangeiros, os nascidos lá no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, que não estejam a serviço do Brasil, certo? Então nasceu lá nos Estados Unidos a criancinha, filha de pai ou de mãe brasileira. Se lá nos Estados Unidos, esse pai ou essa mãe procurarem a repartição brasileira nos Estados Unidos e lá fizerem o registro da criança, a criança é considerada brasileiro nato, tá bom? E se depois essa criança vir para o Brasil a qualquer tempo e depois dos 18 anos, a qualquer tempo, optar por, ou a qualquer tempo não, se ela vier para o Brasil em qualquer tempo, mesmo menor ou maior já de idade, depois dos 18, perdão pela expressão maior de idade, né, que não é o correto, ela sendo menor ou maior, ela vir para o Brasil e ela não tendo sido registrada lá, ela optar pelo registro aqui, pela nacionalidade brasileira, ela será considerada brasileiro nato. Beleza? Então, matamos aí todas as hipóteses do inciso 1 do artigo 12 da nossa Constituição Federal. Inciso 2. Agora, quem são os brasileiros naturalizados? E aí vamos distinguir em dois tipos. Uma coisa, brasileiros natos, e outra coisa, brasileiros naturalizados. Nós esgotamos essa primeira hipótese aqui. Boa noite, Pedro. Nós esgotamos essa primeira hipótese aqui, brasileiros natos. Boa noite, Clara. Agora falaremos dos brasileiros naturalizados. Olhem só. Inciso 2, para quem chegou agora, do artigo 12 da Constituição Federal. São brasileiros naturalizados quem? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então olha só. A pessoa nunca foi brasileiro nato. Então ela não se encaixa em nenhuma das hipóteses do inciso 1º do artigo 12. Nós estamos falando de outra situação. Pessoa nasceu no país dela e o inciso 1, a linha A do inciso 2, vem me destacar tão somente a pessoa que nasceu em país de língua portuguesa. Atenção para isso. A pessoa não nasceu em Portugal. A lei fala, a pessoa nasceu em país de língua portuguesa.
Porque nós sabemos que além do Brasil, não é só Portugal que se fala o português. Beleza? Então qualquer pessoa que, tendo nascido num país de língua portuguesa, veio para o Brasil, aqui ficou morando por um ano ininterrupto, né? Não saiu do Brasil e depois voltou, e essa pessoa possui idoneidade moral, ela poderá requerer e ter deferida a sua naturalização. Ela nunca vai ser brasileira nata, ela vai ser brasileiro naturalizado. Beleza? Segunda hipótese, a linha B aí do inciso 2 do artigo 12. São brasileiros naturalizados os estrangeiros, agora, de qualquer nacionalidade, não precisa ser país em que se fala a língua portuguesa, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, olha só, são 3 requisitos. Vamos pensar na pessoa que nasceu no país de língua portuguesa. O que ela precisa? Primeiro, ter nascido no país de língua portuguesa. Segundo, estar no Brasil por um ano ininterrupto e possuir idoneidade moral. Certo? Agora, aqueles que nasceram em países que é de língua diversa da língua portuguesa, o que ele precisa? Ficar no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos, não ter condenação penal. Olha que é diferente para quem nasceu no país de língua portuguesa. Para quem nasceu no país de língua portuguesa, pede só idoneidade. Para quem nasceu no país de outra língua, pede-se que não haja condenação penal. E mais, ele precisa, a lei fala que ele precisa requerer a nacionalidade brasileira. No caso dos que nasceram em país de língua portuguesa, a lei não fala que eles precisam requerer a nacionalidade brasileira. Atenção, no seu concurso isso cai. Então aqueles que vieram ao Brasil de país de língua estrangeira, portuguesa, que ficaram aqui por um ano e possuem idoneidade moral, eles serão considerados brasileiros naturalizados. O texto da lei fala aí que eles precisam requerer a nacionalidade? Não fala. Então, se isso vier na sua prova, essa alternativa está incorreta. Mas na prática, pessoal, a gente sabe que o governo não vai adivinhar. Ah, a pessoa ficou aqui um ano, tem idoneidade moral, nunca saiu do Brasil e voltou nesse um ano, então eu vou pegar para essa pessoa que nasceu no país de língua portuguesa e entregar a nacionalidade para ela. É claro que na burocracia, essa pessoa, ainda que o texto da lei não fale em requerimento, é claro que essa pessoa vai ter que requerer, certo? Mas o texto da lei não fala disso. E na sua prova, no seu concurso, na OAB, cai texto de lei. Não cai como que é a forma burocrática, a forma administrativa de se requerer isso. Beleza? Então, para a pessoa que nasceu em país de língua portuguesa, a lei não fala em requerimento. Agora, para a pessoa que nasceu num país que não seja de língua portuguesa, ela precisa estar no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos, não ter condenação penal e ainda fazer o requerimento, certo? Aí sim será considerada brasileiro naturalizado, certo? Vou prosseguir. Parágrafo 1º aqui do artigo 12 da nossa Constituição Federal. O texto nos diz: aos portugueses com residência permanente no país, e agora estamos tratando dos portugueses, aqueles nascidos em Portugal. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvos os casos previstos nesta Constituição. Então, olha só. Em o Brasil, adotando uma cordialidade com os brasileiros que estiverem lá em Portugal, o Brasil também vai ser cordial com esses brasileiros. Então, é uma reciprocidade. O tratamento que o brasileiro receber em Portugal é o tratamento que vai ser dispensado ao português que estiver aqui no Brasil. É isso que esse texto vem trazendo. Olha só. Aos portugueses com residência permanente no país
e não fala por quanto tempo. Observem isso. Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, se o brasileiro lá em Portugal tiver esse direito, por que o português aqui no Brasil não vai tê-lo, certo? Serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição, que a gente vai ver as excepcionalidades posteriormente, beleza? Então aqui o parágrafo 1º não me fala de concessão de naturalização, certo? Conceder essa nacionalidade. Então somente conceder os direitos, aí direito à saúde, à educação, é nesse sentido, beleza? Parágrafo 2º do artigo 12, acompanhe a leitura. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. O que acontece aí no parágrafo 2º do artigo 12? Esse parágrafo, pessoal, é tão somente para brecar a atuação do nosso Congresso Nacional. Para falar assim, olha, vocês não poderão criar lei que distinga tratamento oferecido ao brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Quem pode fazer isso é só a Constituição Federal. Vocês, deputados federais, vocês, senadores, não poderão criar nenhuma lei fazendo essa distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Beleza? Então é para brecar, para parar a atuação do Congresso Nacional, para impedir, melhor dizendo, a atuação do Congresso Nacional nesse sentido. Beleza? Boa noite, Josafá. Seguindo, parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Quem são considerados brasileiros natos? Aqueles que nasceram em território nacional, desde que não sejam filhos de pais estrangeiros que estejam a serviço do país estrangeiro no território nacional. Segundo, os filhos de brasileiro que, em estando fora do Brasil a serviço da República Federativa do Brasil, nasçam lá no estrangeiro, esse também é brasileiro nato. E aquele filho de brasileiro que está no exterior, esse brasileiro é um brasileiro comum, não está a serviço da República Federativa do Brasil, e lá, em estando no exterior, ele registra essa criança numa repartição brasileira, ou depois essa criança vem para o Brasil, atinge a maioridade e requer a nacionalidade brasileira, opte pela nacionalidade brasileira. Então, esses 3 casos podem, nos termos do parágrafo 3º do artigo 12, serem o quê? As seguintes coisas, exercerem os seguintes cargos: presidente e vice-presidente da República, inciso 1º, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de ministro de Estado da Defesa. Então, esses cargos aí, arrolados do inciso 1 ao 7, do parágrafo 3º do artigo 12 da Constituição, só podem ser exercidos por brasileiros natos. Foquem nisso, releiam depois com o tempo esse artigo e guardem essas figuras aí, tá bom? Esses cargos aí. Presidente e vice da República, quem mais? Presidente da Câmara e do Senado, os ministros do STF, carreira diplomática, Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Beleza? Prosseguindo. Será declarada, parágrafo 4º do artigo 12. Só um instante, vou parar aqui um pouquinho, só para saber de vocês. A velocidade da explicação está boa? Se sim, mande um ok aqui na live, por favor. Porque eu tive a impressão de que eu falei muito rápido agora. Se tiver ok a velocidade, mande um ok aqui, por favor. Tá bom? E outra coisa, quem puder e tiver o contato do aluno Fabrício, da turma de vocês, repassem para ele o link dessa live, tá bom? Porque ele já me falou que não tem conseguido encontrar. Eu coloco lá, não sei se quantos têm visto, que lá no fórum ou no campo atividades do AVA, eu disponibilizo a aula, a live, e aí tem gente que não tem conseguido. Certo? Ok, a velocidade está boa, né?
Então vou prosseguir, Luana. Luana, só antes de eu prosseguir, olha aí se no grupo da turma se tem alguém tentando acessar a nossa aula. Por favor. E aí você me dá o feedback aqui. Tá bom? Beleza, Patrícia. Beleza, Pedro. Obrigado pelo feedback. Halilari, muito obrigado. Pessoal, e com isso nós vamos caminhando aí quase que para encerrar o semestre, né? Não sei o que vocês estão esperando aí das determinações do governo, mas eu acredito que no mês de maio nós não temos ainda nada oficial da nossa instituição, mas eu não acredito que a gente volte para a aula presencial ainda no mês de maio. Não sei vocês, o que vocês têm ouvido a esse respeito, o que vocês têm visto aí. Posso prosseguir então? Halilari não. Luana, deu o recado lá no grupo do WhatsApp? Vou prosseguir então. Então vamos lá. Parágrafo 4º do artigo... Boa noite, Raisson. O Lucas, beleza. Então olha só, pessoal, uma pausinha aqui só para eu adicionar o Lucas e colocá-lo no grupo, tá bom? Para ele assistir a nossa live. Está impossível, Jaqueline? Vai perdoando, Ava. Beleza, Luana, muito obrigado por ter olhado isso aí para mim, tá? Eu estou só esperando a página carregar aqui do Facebook, porque ela demora um pouquinho quando um contato é adicionado, para eu incluí-lo aqui na nossa live, tá? O Lucas. Já adicionei, mas estou esperando Lucas Santos. Fala para ele que ele já está adicionado, beleza? Então voltando aqui para nossa aula. Parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. O que nos diz? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que basta mera declaração. O que é a declaração? Aconteceu a situação prevista no texto da lei, basta que se emita uma declaração, não precisa se fazer um juízo de valor para ter contraditório e ampla defesa, certo? A pessoa entrou naquele rol ali previsto no artigo. Se ela figurou naquela situação, ela está perdendo a sua nacionalidade, tá bom? Então não precisa ter um processo para contraditório, ampla defesa, não. A pessoa figurou na condição do parágrafo 4º do artigo 12, ela vai perder a nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Atenção, professor, mas o senhor disse que não precisava de contraditório e ampla defesa, e agora o senhor está falando de sentença judicial? Imagine uma coisa, antes já teve o quê? Um processo judicial, porque essa pessoa que teve a nacionalidade adquirida, ela praticou uma atividade nociva ao Brasil, certo? E aí teve um processo judicial, já teve uma sentença judicial que ela foi, nesse processo, teve cancelada a sua naturalização. E aí, lá no processo judicial, ela teve a naturalização cancelada, então era um caso de brasileiro naturalizado, teve a naturalização cancelada, e agora, como na sentença já teve o cancelamento da naturalização, basta agora o que? Uma declaração que, em virtude do cancelamento da naturalização, a partir agora resta declarado que ela está perdendo a nacionalidade brasileira, certo? Então, por exemplo, imaginar um colombiano que veio para o Brasil, morou 15 anos ininterruptos, não tinha condenação penal e requereu a naturalização. Só que esse colombiano começou a ser um grande líder do tráfico na favela da Maré. E aí,
atividade nociva ao Brasil. Então ele vai ter um processo em seu desfavor. Nesse processo ele vai ter cancelado a naturalização que ele tinha adquirido depois de morar 15 anos ininterruptos, comprovar que não tinha condenação penal e ter requerido a naturalização. Por conta da atividade nociva ele for processado, perdeu a naturalização. Com isso, ele terá perante a Polícia Federal uma declaração que ele está perdendo a nacionalidade brasileira. Certo? 2. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então ele foi embora do Brasil e lá, por exemplo, tem países, pessoal, que estando lá e a pessoa querendo a nacionalidade lá, vamos pensar, aí a gente tem que entender a lei de cada país estrangeiro. Mas vamos pensar que um país estrangeiro tem a lei de que a pessoa ficando lá 5 anos, não tendo condenação penal, ela pode requerer a nacionalidade do país estrangeiro. Exemplo, o Japão. É só exemplo. E aí, só que o Japão fala o seguinte, olha, para você ser considerado japonês, então, você vai ter que abdicar da sua nacionalidade originária. E aí o que ele vai fazer? Aí nesse caso ele perde a nacionalidade originária brasileira se ele optar por querer ser japonês. Certo? Agora, ele não vai perder se a nacionalidade japonesa, o território japonês, entregar para ele a nacionalidade japonesa sem exigir que ele abra mão da nacionalidade brasileira. Aí ele não vai perder. Beleza? Inciso 2, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B. Isso, Luana. Isso. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Então não é que ele tenha requerido lá a nacionalidade estrangeira. Em ele estando lá, ele quis só permanecer naquele país ou quis exercer algum direito civil, a educação, por exemplo, a saúde. E o país de lá falou, olha, infelizmente, para você ter permanência aqui no Brasil, ou no nosso país, ou para exercer algum direito civil, você vai ter que abrir mão da sua nacionalidade brasileira. Do contrário, pessoal, a pessoa não vai perder essa nacionalidade. Beleza? Prosseguindo, artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Nós vimos na aula passada, lá no finalzinho. São símbolos, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Os estados, o DF e os municípios poderão ter seus símbolos próprios. Beleza? Texto da lei que a gente vai trabalhar é em cima disso aqui, certo? Agora nós vamos lá para a nossa lauda do material para a gente seguir a ministração da nossa aula. Primeira lauda, então, para quem está aí mexendo no AVA, está lá na aula 7, no campo Atividades, o material da nossa aula de hoje. Vamos lá. Direitos da nacionalidade, ou direitos de nacionalidade. Ô Luana, tem uma Zul Oliveira, querendo acesso aqui, me adicionando. Não sei se é aluno da sala de vocês. Zul Oliveira, não é. Eu não sei, vou continuar a ministração da aula. Se for aluno depois, se manifestar aí no grupo, Luana, você me fala, beleza? Vamos lá? Direitos de nacionalidade. Muda a posição aí para você descansar um pouquinho. É aluna? Claro, é aluna, então eu vou aceitar. Peraí. Beleza. Então vamos lá.
Confirmar. Zu Oliveira. Agora eu vou adicioná-la à nossa live. Só um instante. É a Suelen. Por que o povo não põe o nome, gente? Facilita tanto. Zu. E a pessoa chama Suelen. Tá bom, né? Cada um é cada um. Vamos lá. Zu. Estou esperando o Facebook fazer a leitura aqui do nome para adicionar ela à nossa live. Beleza? Só um instante. Quem já está com tempo aí, pega o material e vá lendo aí a nossa primeira lauda do material da aula de hoje. Lê em voz baixa para você não atrapalhar o seu colega. Pronto. Zu inserida ao nosso ambiente virtual de live aqui no Facebook. Direitos de nacionalidade, conceituação. Nacionalidade é um vínculo jurídico-político de direito público interno que liga a pessoa ao Estado, fazendo com que ela se torne um dos elementos do Estado. Qual elemento? Povo. Lembra lá? Então, o critério que liga uma pessoa ao território cria o vínculo da pessoa com o Estado. E isso, trazendo a ela a nominação de povo, é a nacionalidade, certo? Então, da nacionalidade nasce o registro da ideia que nós temos de povo enquanto elemento do Estado. Nação é agrupamento humano. Então, não precisa estar obrigatoriamente nesse critério de nação vinculado ao Estado, vinculado ao território. Olha só, este agrupamento está num território, estando ligado com elementos culturais, históricos, econômicos, tradições, costumes, tendo inclusive uma consciência coletiva. Só que aí, pensem nos judeus. A gente ouve muito falar nação judaica ou a nação judia. O que nós temos? Eles têm território? Eles buscam território. Então, em que pese esse seu material, esse agrupamento está no território, a ideia de território não é exigida para critério para fins de nação. De povo, sim, certo? Povo vincula a Estado e a território. Nação não precisa estar necessariamente para a ideia de nação vinculada a território. O que mais atrela a ideia de nação são elementos culturais, históricos, econômicos, tradições, costumes e essa consciência coletiva, né, da destinação, do histórico desse povo, o que esse povo almeja, o que esse agrupamento, para não usar a expressão povo, o que esse agrupamento almeja. Beleza? Seguindo. População, por sua vez, é um conjunto meramente demográfico. Trata-se de um conjunto de pessoas que reside naquele território, podendo ser nacionais ou não. Então, primeira coisa, nacionalidade vincula a território, povo a território. Nação, elementos culturais, agrega pessoas através de elementos culturais, costumeiros, certo? Históricos. População é um ajuntamento, e aí posso ter nacionais ou não, certo? Que estão em determinado espaço geográfico. E agora cidadão, a gente já falou demais. Serve para designar os nacionais, e nos nacionais, tanto os natos, aqueles 3 primeiros casos, como os naturalizados, aqueles outros 2 casos, que estejam no gozo dos direitos políticos. Então, atenção, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem fazer jus a direitos políticos. Então, podem ser cidadãos e que sejam participantes da vida do Estado. O que nos traz a nomenclatura de cidadão? O título de eleitor. Então, com isso aí, vocês conseguem enxergar que tanto os 3 casos de brasileiro nato, quanto os 2 casos de brasileiro naturalizado, podem ter título de eleitor e podem figurar como cidadãos. Beleza? Boa noite, Samires. Boa noite, José Walter. Estrangeiro é todo aquele que não é nacional, não sendo nato ou naturalizado, sem que pertença àquele povo. Todos aqueles que não são tidos por nacionais são estrangeiros. Então pense, o gênero é nacional. Dentro do gênero nacional nós temos o quê? Uma espécie.
um gênero nacional, é comum a todo mundo. E aqui nós temos como espécie nato e naturalizado. Quantas espécies de brasileiro nato que nós temos? Três casos. Quantas espécies de brasileiro naturalizado? 2 casos. Tudo no artigo 12 da nossa Constituição Federal. Exceto esses casos aqui, são todos estrangeiros, porque se eles não se enquadram nas 5 hipóteses de nacionais, eles são considerados estrangeiros. Beleza? Entenderam aí? Espero que sim. E a gente segue agora para a conceituação de polipátrida. O que isso te remete? Que ideia que é isso? Poli, vários, e pátrida, pátria. Então é alguém detentor de várias pátrias. Alguém que é detentor de várias pátrias certamente vai ter mais de uma nacionalidade. Vamos lá? Leiam aí no seu material. Polipátrida. É possível que o sujeito tenha mais de uma nacionalidade? Se existe o termo polipátrida, certamente há essa possibilidade. Sim, tendo o sujeito mais de uma pátria, será ele denominado de polipátrida. Isto ocorre quando 2 estados soberanos adotam critérios diferentes para a determinação da nacionalidade. Quais são esses critérios diferentes? Ius sanguinis e ius solis. Entendam o seguinte, pessoal. Não é que um estado soberano, um país, adote simultaneamente os 2 critérios. Acontece a situação do polipátrida quando ele nasceu em um estado estrangeiro, em um estado que adota um desses critérios, e ele tem vínculo com outro estado soberano que adota o outro critério, certo? Então tem que ser estados distintos em que essa pessoa que nasceu está atrelada a esses 2 estados distintos, e cada um desses estados opta por um critério diferente, quer ius solis, quer ius sanguinis. Beleza? Para quem chegou agora, o critério ius sanguinis é pela consanguinidade, pelo critério consanguíneo, certo? E o solis é considerando o território em que essa pessoa nasceu. Beleza? O Brasil, segue aí no seu material o último parágrafo. O Brasil adota o ius soli, ou seja, nasceu no Brasil, será considerado brasileiro. Lembra o nosso primeiro caso de brasileiro nato? Nasceu em território nacional, dentro do limite geográfico do mapa aqui do Brasil, esse mapa figurado aqui. A regra geral é, nasceu aqui dentro, é considerado brasileiro, por qual critério? Ius solis. Já a Itália adota o critério ius sanguinis, ou seja, estabelecendo que, sendo filho de italiano, também será italiano. Esse é o critério da consanguinidade. Independente de onde nascer, se a pessoa que nasceu é filha de um italiano, pelo critério ius sanguinis, a pessoa será italiana. Tá vendo a diferença? A regra geral do Brasil é considerado brasileiro nato a pessoa que nasceu dentro do limite geográfico do território brasileiro. E pelo critério ius sanguinis, não importa onde a pessoa nasceu, que é o critério adotado pela Itália. Se a pessoa que nasceu na Conchinchina é filho de um italiano ou filho de uma italiana, ela será considerada italiana. Beleza? Então, olha o caso prático. A pessoa nasceu aqui no Brasil, certo? O menininho nasceu aqui dentro do território brasileiro. O pai é brasileiro, só que a mãe é italiana. Beleza? Vamos lá. O pai é brasileiro, a mãe é italiana, e onde que a criança nasceu? Aqui dentro do território brasileiro. Nascidos dentro do território brasileiro, qual que é o critério? A pessoa é brasileira nata, certo? Brasileiro nato. Só que a mãe dele é italiana. O Brasil adotou o critério ius solis, nasceu aqui dentro, é brasileiro nato.
Só que o país da mãe dele, pessoal, adota o critério da consanguinidade. Ela é italiana. O filho dela, mesmo tendo nascido no Brasil, vai ter direito à nacionalidade também italiana. Conseguiram enxergar então que essa criança tem mais de uma nacionalidade? É uma criança polipátrida. Ela tem direito a mais de uma nacionalidade. Ela tem mais de uma pátria. Por isso, polipátrida. Beleza? Com isso, nós fechamos a nossa primeira lauda e eu vou lá para as dúvidas do nosso fórum, tá bom? Para responder vocês. Vou atualizar lá o nosso fórum. Lucas, faça a pergunta lá no fórum que eu te respondo, beleza? Porque eu preciso ter o registro da participação de vocês lá para o critério institucional. Vamos lá para as dúvidas que estão lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Fiquem atentos, pessoal, porque as dúvidas que foram levantadas lá podem também ser suas, tá bom? Primeira dúvida aqui pela ordem é... Helenilson. E se eles quiserem, professor, adquirir a nacionalidade brasileira aos seus filhos nascidos aqui, mesmo a serviço de seu país? Atenção, Helenilson. Eles terão esse direito? Olha só. Pelo que eu entendi da pergunta do Helenilson, é um casal de estrangeiros que estão no Brasil a serviço da República de lá, certo? Eles podem adquirir a nacionalidade brasileira aos seus filhos nascidos aqui, mesmo a serviço de seu país? Não poderão. Por quê? Eles estão aqui a serviço da República do país de origem deles. Pelo fato de eles estarem aqui a serviço do país, o território, a embaixada, o consulado onde eles estão é uma extensão do território estrangeiro, certo? Então essa criança não terá direito a registro aqui no território nacional, porque só pelo critério dos pais estarem a serviço do território do país de origem. Então, onde eles estão é uma extensão do território estrangeiro, tá? Então não considero que aquela criança nasceu em território nacional. Tá bom? Foge à regra lá geral do Brasil. Luana, no caso de brasileiro naturalizado, gostaria de saber o que é considerado idoneidade moral, como trata a Constituição Federal. Ah, sim! A Constituição Federal fala que aquele que é de origem de país de língua portuguesa, em vindo para o Brasil e ficando aqui por um ano e com idoneidade moral, ele poderá ter a nacionalidade brasileira adquirida. O que é idoneidade moral? É sempre agir com moralidade, Luana, boa fé. Agora, como se estabelece esses critérios para fins dessa concessão de nacionalidade? Normalmente pede-se certidões de antecedentes cíveis e criminais dessa pessoa. Então consulta-se a vida pregressa dessa pessoa. Isso confere a ela essa idoneidade para requerimento da nacionalidade brasileira, tá bom? Próxima pergunta, só tem essas. Deixa eu atualizar a página aqui para ver se aparece mais perguntas. A Vilma tinha me falado que tinha feito uma pergunta, mas aqui não está aparecendo a pergunta da Vilma, pelo menos não para mim. O Lucas, o Lucas fez a pergunta, olha só. Apareceu já aqui, viu, pessoal? A pergunta do Lucas e do Pedro, só não apareceu a pergunta da Vilma. Ô, pessoal, não vou responder as perguntas aqui da live, tá bom? Justamente para acostumarem vocês a perguntarem lá no AVA, tá? Para critério institucional, para registrar a participação de vocês lá no AVA, tá bom? Não vou responder as perguntas aqui lançadas aqui na nossa live. Não é maldade minha, tá bom? É orientação institucional. Lucas, por exemplo, um casal de brasileiros viaja para a Itália e lá tem um filho. Nesse caso vai ser italiano ou brasileiro essa criança? Vamos lá, Lucas. O casal de brasileiros saiu do Brasil e teve uma criança na Itália. Para ser considerado brasileiro, certo?
Lá para a Itália, essa criança é italiana? Não é. Qual que é o critério da Itália? Ius sanguinis. Essa criança não tem sangue italiano, porque você falou aqui no exemplo que é filho de brasileiros, certo? A criança vai ser brasileira para ser brasileira nata, sendo filho de brasileiro lá no estrangeiro. Um caso, se essa criança, se esse casal estiver a serviço do Brasil, e pelo caso que você falou não é, porque eles estavam só viajando. Então olha só, a criança vai ser, para ser brasileira, vai ter que ser registrada lá na Itália, numa repartição brasileira, beleza? Ou quando voltarem ao Brasil, sendo filhos de brasileiros, requererem a nacionalidade brasileira, beleza? Mas o mais comumente adotado é o casal procurar a repartição brasileira lá no país em que eles estão viajando e fazerem lá o registro da criança, beleza? Pergunta do Pedro: com relação a ser polipátrida, no futuro o indivíduo terá de optar em qual ele quer ser identificado para exercício regular dos direitos? Pedro, não. A não ser que o país em que ele for residir exija isso dele. Lembra que nós vimos casos lá de perda da nacionalidade? Só se o país em que ele fixar residência exigir isso dele, que ele abra mão da outra nacionalidade. Do contrário, ele poderá ser polipátrida e se valer dos direitos, tanto do país onde ele estiver, quanto daquele outro em que ele estiver relação com ele, em lá estando. Beleza? Vou atualizar para ver se apareceu mais alguma pergunta. Parece que não. Beleza? Então, pessoal, olha só. Caminhamos aí para 2 minutos para as 8 horas. Certo? Ah, pessoal, só uma... Samires, não é maldade, Samires. Vilma... Perdão, pessoal. Eu estou falando... Pergunta da Vilma. A Vilma fez uma pergunta lá no Ava. Esclareceram aqui para mim que Vilma é o Helenilson. Beleza? Então a dúvida está respondida, né? Samir, você mandou dúvida aqui? Pessoal, olha só. Para quem quiser já ir tomar aquela água, para quem quiser ir ao banheiro, vou dar 15 minutos de intervalo e agora a gente volta, beleza? Às 8h15 a gente retorna aqui na nossa live. Espero que tenha sanado a dúvida de todos vocês. Essas dúvidas que foram apresentadas, beleza? A Patrícia tá rindo aí comigo. Pessoal, e a gente volta agora então, 8h15, com a continuação da nossa live, beleza? Um abraço para vocês, a gente fica aqui, segue com a live, fica aberta aqui, a gente só pausa um pouquinho para o nosso intervalo, beleza? Até 8h15 então, pessoal, a gente continua com o nosso material. Um abraço!
Voltando, pessoal, para a continuidade da nossa aula. Beleza, podemos prosseguir? Vamos lá então? Olha só. Continuando. Segunda lauda aí do nosso material, para quem está retornando, é apátrida. Nós vimos a questão do polipátrida, a pessoa... Você nos deve... A Thaís apresentou algum problema aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Se tem alguém me ouvindo, dê um sinal, por favor, porque a Thaís está sem áudio. Para saber se é problema aqui ou se é um problema lá no... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Se sim, coloque um ok aqui, por gentileza. Para eu saber se eu explico o conteúdo ou não, coloque um ok aqui, porque a Thaís disse que está sem áudio. Eu não sei se é geral ou se é só no caso dela. Beleza. Valeu. Então, olha só, nós vimos a questão do polipátrida, aquele que tem mais de uma pátria, certo? E agora a questão do apátrida, beleza? Vamos lá, acompanhando a leitura do material. Tópico 3 aí, na segunda lauda. O sujeito nasceu num lugar em que é adotado o critério do ius sanguinis, o critério consanguíneo, mas os seus pais são de outra nacionalidade, que adota o critério ius soli. Neste caso, o sujeito não adota nenhum critério por não se adequar a eles. Atenção! Exemplo de pessoa que é filha de brasileiro, que o Brasil adota o critério ius solis, mas a pessoa nasceu lá na Itália, em que o critério que se adota é o ius sanguinis, certo? O que acontece? É o caso de filhos de brasileiros que estão vivendo fora do país, mas que vêm a nascer na Itália. Neste caso, o indivíduo seria apátrida. Beleza? Professor, tem um jeito de consertar o apátrida? Tem. Olha só, não tem como... Perdão. Não tem como os pais dessa criança registrá-la no cartório de registro civil da Itália. Porque a Itália fala, olha, essa criança não pode ser registrada como italiana, porque o critério que o nosso país adota é o quê? É os sanguíneos. Vocês são brasileiros. Então, no cartório de registro oficial italiano, essa criança não pode ser registrada. Mas aí, para a criança não ficar sem pátria, o que os pais fazem? Vão à situação, lá, a repartição brasileira que está na Itália, e registram a criança lá, por ser filha de brasileiros que estão lá no estrangeiro. Agora, imagine que esses pais estão num país em que não tem a repartição brasileira, não tem consulado brasileiro, certo? Não tem como fazer embaixada brasileira, não tem como registrar essa criança lá. Até que essa criança venha para o Brasil, venha aqui residindo e após os 18 anos solicite a nacionalidade brasileira, essa criança vai ficar sem pátria. Beleza? Prosseguindo. Espécies de nacionalidade. E aí nós temos, são espécies de nacionalidade. A primeira, originária, que é aquela primária. Você nasce onde você nasceu, ou pelo critério que você nasceu, não tem como você escolher. Então, por exemplo, a criança que é filha de um casal formado por brasileiro e uma italiana, que vai dar à luz aqui no Brasil, essa criança, ao nascer, tem como escolher se vai ser brasileira ou italiana? Não tem. Essa é a nacionalidade originária dela. Essa criança, originariamente, já vai ter uma nacionalidade de um polipátrida, certo? Porque ela é involuntária
e decorre de um fato natural, o mero nascimento. Essa é a nacionalidade originária. Decorre de um fato natural, que no caso é o nascimento. Não tem como a criança que está nascendo escolher, fazer a sua escolha. No exemplo que eu dei, o pai é brasileiro, a mãe é italiana e deu à luz aqui no Brasil. A criança teve como optar? Se nascesse aqui no Brasil ou fora, qualquer lugar que nascesse? Não. Aí nasceu. Ah, beleza. Vamos olhar para essa criança e ver qual que é a nacionalidade dela. Ah, ela nasceu dentro do território brasileiro, o pai é brasileiro, né? Mas nasceu dentro do território brasileiro, já a regra geral é brasileira. Só que a mãe é italiana. Ah, o critério sanguíneos também, a criança também é italiana. Beleza? Agora a nacionalidade adquirida. É a secundária, é adquirida por um fato volitivo, é obtida pela naturalização. Então, olha só, a nacionalidade. Então, pensando, nacionalidade, a regra geral, são nacionais, certo? Os 3 casos e depois os outros 2 casos. Esses aqui, brasileiros natos, e esses brasileiros naturalizados. Nacionalidade originária. Você nasceu, não teve como escolher, certo? E nacionalidade secundária, você pode optar, que é a naturalização. Ou você é originário de um país de língua portuguesa, ficou no Brasil por um ano ininterrupto, idoneidade moral. Ou você é estrangeiro de um outro país com língua diversa à língua portuguesa, ficou no Brasil por 15 anos, sem condenação penal e requereu a nacionalidade, tá bom? Então, um caso, nacionalidade originária, e o outro caso, nacionalidade adquirida ou secundária. Beleza? Critérios da nacionalidade. A gente já falou sobre ele. Ius sanguinis, pelo vínculo de sangue. Ius solis, pelo local do nascimento. A Constituição brasileira adotou o critério ius solis, admitindo ligeiras atenuações. Quais são essas ligeiras atenuações? Filho de brasileiro no estrangeiro que estão a serviço do Brasil, ou filho do brasileiro no estrangeiro que o pai procure a repartição lá no estrangeiro para registrar a criança, ou a criança em voltando para o Brasil após atingir a maioridade requer a nacionalidade brasileira. Beleza? Tópico 6 do seu material, brasileiros natos. Olha só, nós vamos passar pela leitura e vocês vão ver que já está de fácil assimilação, beleza? Segundo o artigo 12, são brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país de origem. Exemplo, o filho do diretor da Coca-Cola, ainda que seja americano, o diretor da Coca-Cola, caso essa criança, esse filho, nasça no Brasil, ele será brasileiro. Eis que o diretor da Coca-Cola, que é um norte-americano, ele está no Brasil não a serviço dos Estados Unidos, da República dos Estados Unidos, certo? Ele está aqui no Brasil a serviço de uma empresa privada. Então, filho do diretor da Coca-Cola, que é um norte-americano, se ele nascer aqui no Brasil, essa criança será brasileira, brasileiro nato. Depois, os nascidos no estrangeiro, de pai ou, guardem isso, ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Exemplo, se um deles estiver a serviço do Estado ou da União, ainda que um dos pais seja brasileiro e o filho nasça no estrangeiro, esta criança será brasileiro nato. Beleza? Porque o pai ou a mãe estão lá fora a serviço do governo brasileiro. Próximo. Os nascidos no estrangeiro, de brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Este critério também é o ius sanguinis, certo? Assim como aquele caso da Itália, beleza?
critério ius sanguinis. Por quê? O que vai permitir que essa criança que nasceu lá fora do território brasileiro, mas sendo filha de pais brasileiros, os pais foram lá e registraram ela na repartição brasileira lá, o critério que permitiu chegar na repartição brasileira lá fora e registrar como brasileiro é porque é filho de brasileiro. Ó, critério consanguíneo, ius sanguinis, certo? Mas a regra do Brasil é ius solis. Ou o filho do casal de brasileiros que estão nos Estados Unidos, a criança nasce lá, esse casal não está lá nos Estados Unidos a serviço da República Federativa do Brasil. Essa criança volta para o Brasil, depois de atingir a nacionalidade brasileira, ou a maioridade, ela vai lá e requer a nacionalidade brasileira. O que está permitindo ela requerer essa nacionalidade, pessoal? É o critério ius solis, porque ela nasceu dentro do território brasileiro? Não. Ela nasceu fora do território brasileiro, mas porque os pais eram brasileiros, critério consanguíneo. Quando ela veio para o Brasil, atingiu a maioridade, ela foi lá e optou pela nacionalidade brasileira. Este critério é o ius sanguinis. Neste caso, há uma hipótese de nacionalidade originária potestativa, pois depende da vontade do indivíduo. Por que uma nacionalidade originária? Porque é aquela primitiva, que independe da vontade. Só que ela é postativa porque depois de vir para o Brasil atingir a maioridade, a pessoa vai escolher, certo? Esta opção pela nacionalidade brasileira não é livre, devendo ser feita em juízo num processo de jurisdição voluntária. Para quem quiser anotar, processo de jurisdição voluntária predomina a vontade da parte. Em processo de jurisdição voluntária predomina a vontade da parte. Repetindo, em processo de jurisdição voluntária predomina a vontade da parte. Vamos entender? Diferente de um divórcio litigioso. A esposa quer divorciar e o esposo não quer. Aí tem um processo judicial, um conflito. O Estado vai ter que vir com uma sentença impondo uma determinação. Agora, no divórcio consensual, marido e mulher vão em juízo porque os dois querem se divorciar. Aí nós estamos diante de uma jurisdição voluntária. As duas partes querem um fim comum. O Estado só vai tão somente administrar a vontade das partes. Jurisdição voluntária é isso, tá bom? O Estado vai tão somente administrar a vontade das partes para fazer valer uma nova situação jurídica, em que a mulher vai deixar de levar o nome do marido, certo? E eles vão deixar de ser casados para serem divorciados, beleza? E esse é um exemplo de jurisdição voluntária, assim como acontece nessa nacionalidade brasileira hipotestativa. Uma sentença, nesse caso, quando a pessoa pedir essa nacionalidade, professor, que caso que o senhor está falando? Voltem um pouquinho. Casal de brasileiros que estava nos Estados Unidos, teve o filho lá, não registrou a criança lá numa repartição brasileira. A criança veio para o Brasil, adquire a maioridade e opta pela nacionalidade brasileira porque é filho de brasileiros. Ele vai ter que fazer um pedido de jurisdição voluntária ao Poder Judiciário e o juiz vai dar uma sentença homologatória dessa opção de nacionalidade, efetuando a sua inscrição desde que se apresentem os requisitos objetivos e subjetivos. A inscrição enquanto brasileiro, certo? Requisitos objetivos. Vamos ver se preenche os critérios da lei. É filho de brasileiro, que nasceu no estrangeiro, veio para o Brasil, adquiriu maioridade, optou pela nacionalidade brasileira. Critérios objetivos. Critério subjetivo. Você está fazendo isso porque você está sendo obrigado? Ou você está fazendo isso lá porque é uma vontade do âmago do seu ser? Certo? Esses são critérios subjetivos. Cabe ressaltar que durante a menoridade, o sujeito é considerado brasileiro nato. Quando atingir a maioridade, o indivíduo passa a ser submetido a uma condição suspensiva,
ficando suspensa a sua condição de brasileiro nato até que ele manifeste essa opção. E aí, nasci lá nos Estados Unidos, não fui registrado lá na repartição, vim para o Brasil criança ainda, certo? E aí, para proteger o direito da criança, garante a essa criança que ela seja brasileiro nato. Só que depois que atingir a maioridade, ele vai ter que optar. Aí vem uma condição suspensiva. Enquanto ele não optar pela nacionalidade brasileira, ele vai ser entendido como apátrida. Por exemplo, se ele nasceu no país do critério ius sanguinis. Beleza? Com isso finalizamos essa lauda. E eu vou lá para o nosso AVA para ver se tem dúvida. Vamos lá para as dúvidas. Professor, tem uma amiga que nasceu na Irlanda, o pai dela é de lá e a mãe é brasileira. Então vamos lá? A amiga nasceu na Irlanda. Não sei qual é o critério da Irlanda, vamos ver se a aluna dá essa informação aqui no final. O pai é de lá, o pai é irlandês e a mãe é brasileira, certo? Depois de 10 anos, ela veio para o Brasil. Agora quer voltar para lá. A identidade dela foi feita no Brasil, registrada como brasileira. Qual vai ser a naturalização dela de fato? Aí, Samides, a gente precisa conhecer qual que é o critério da Irlanda. Eu não sei. Depois você pesquisa aí no Google, certo? Se o critério da Irlanda for ius sanguinis, ela terá nacionalização brasileira e a irlandesa. Agora, se lá for ius solis, ela também poderá tê-lo. Porque nasceu no território irlandês e a mãe era brasileira, o que permitia a ela ter também a nacionalidade brasileira, porque ela foi registrada no Brasil. Você me disse que ela teve... A identidade foi feita aqui no Brasil. Então, por que consideraram o registro dela brasileiro? Senão, não emitiriam o RG dela. Beleza? O Lucas diz aqui para mim no comentário no AVA: professor, fiquei com uma ideia na cabeça. Ainda bem, né, Lucas, que é na cabeça. Onde teria outra ideia? A partir do conceito de nação, podemos entender que antes do surgimento de um Estado democrático formalizado por uma Constituição, necessariamente teremos a princípio uma nação, pois pode-se dizer que a Constituição surge na maior parte pelos princípios valorativos de determinada população e também para atender os fins que serão benéficos para determinado povo. Essa ideia é verdadeira ou não funciona? Totalmente verdadeira, Lucas. Viu? Por conta dos nossos elementos de Estado. Tá bom? E aí o elemento de Estado me faz menção a povo e não nação. Certo? Juliana Maria: professor, boa noite. Por gentileza, aguarde as atividades referentes aos assuntos das aulas postadas. Desde já agradeço, peço desculpas pela insistência. Juliana Maria, vamos lá. Olha só, uma alternativa para atender urgentemente o seu pedido. Acesse o site Questões de Concurso, certo? Vamos lá mostrar para vocês aí. Juliana Maria. Vamos lá, acompanhe na tela. Juliana, olha só, para você aí, ó. Jogue no Google Questões de Concurso. Certo? Primeiro link que aparecer, que concursos. Por quê? Eu só vou replicar as mesmas questões aqui lá no AVA. Então estou adiantando para você. Questões de concurso, certo? Vai abrir esse site aqui, beleza? Aqui no canto superior direito tem lá, ó, disciplinas. Você vem aqui e clica em todas as disciplinas, beleza? Olha só para nossa surpresa, aparece aqui, depois de clicar em todas as disciplinas, mais procuradas. Vamos lá? Direito Constitucional. Beleza? Aí aparece aqui, Juliana Maria, escolha o assunto. Aí você vai lá e digita direitos da nacionalidade. Vamos pôr nacionalidade? Nacionalidade. Olha só, abriu lá, direitos da nacionalidade. O que aparece? Joga aqui para a direita, nós temos
900 questões tratando desse assunto, e dessas 900, 242 têm comentários. Opte por uma delas, tá bom? Se você abrir, vai ter um banco enorme de questões, certo? Você resolve, clica lê o enunciado, clica aqui para responder e a questão vai te dar o gabarito correto. Se você optar pelas comentadas, você ainda terá um comentário da questão. Então, para você colocar na prática o que você está vendo na teoria, pode acessar o que concurso, porque lá no Ava eu vou só reproduzir o link dessas questões aqui, tá bom? Já está adiantado para você. Beleza, Juliana? Voltando para o nosso material. Por nada, Samires. Brasileiros naturalizados. Lembrando os dois casos? Veio lá de país de língua portuguesa ou veio de um país de outra língua? Patrícia, o site... Lucas, o link é que concursos, questões de concurso. Patrícia, esse site permite a você ter até 10 questões por dia, tá bom? Você pode estudar 10 questões por dia livremente, não precisa ter assinatura, certo? Se você quiser fazer assinatura, é menos de R$20 mensais. Para vocês que estão estudando, eu acho que vale muito a pena, tá bom? Menos de R$20 mensais e lá te dá um leque de questões de todas as disciplinas, de todos os conteúdos. E as questões são todas atualizadíssimas, beleza? Vou prosseguir. Brasileiros naturalizados. Como se sabe, não existe direito subjetivo à naturalização, ainda que as condições estejam plenamente atendidas. Isso porque a concessão da naturalização é um ato de soberania nacional discricionário do chefe do Poder Executivo, podendo ser nacionalidade tácita. Então, olha só, naturalizar-se brasileiro depende o quê? De um ato do chefe do Poder Executivo, presidente da República. Um ato discricionário dele. Vai depender da vontade dele de te entregar a naturalização ou não, o título de brasileiro ou não. Então, nacionalidade tácita é aquela que independe da manifestação expressa do naturalizando, certo? Qual que é essa que independe? E aí? Qual é essa que independe? Pelo critério do nascimento. E naturalização expressa é aquela que depende da manifestação expressa do interessado em adquirir sua nova nacionalidade. Eu precisei optar, é aquela naturalização secundária, certo? A nacionalidade expressa é a naturalização. No Brasil, a Constituição Federal de 88 só contempla a hipótese de nacionalidade expressa. Por quê? A nacionalidade expressa é aquela naturalização, certo? Então, nacionalidade, nós temos a nata e a naturalizada. A nacionalidade naturalizada, que é a nacionalidade expressa, porque depende da manifestação daquele que tem o interesse em adquiri-la. Beleza? Então, no Brasil, não tem nacionalidade tácita. Ninguém ganha nacionalidade brasileira por um critério que independe da vontade dele. Não, ele tem que querer e ele tem que requerer. Beleza? E a Constituição traz para a gente os casos de brasileiros naturalizados. Naturalização ordinária. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigido, que seja originário de país de língua portuguesa, resida aqui no Brasil por um ano ininterrupto e tenha idoneidade moral. Nós já explicamos isso no comecinho da aula, certo? Neste caso, trata-se de uma forma de nacionalidade ordinária, em que o sujeito preenche os requisitos previstos na lei. Primeiro, ele tem capacidade civil, de acordo com a lei brasileira, ele dá conta de, por si só, gerir os atos da vida civil. Ele tem um visto permanente, porque para ele estar residindo há pelo menos um ano ininterrupto no Brasil, ele tem que ter visto de permanência no Brasil. Saber ler e escrever em português, por quê? Para demonstrar que ele figura
como pessoa de origem de país de língua portuguesa e tem que ter trabalho, exercer profissão aqui no Brasil, para demonstrar o quê? Olha a idoneidade dele aí, beleza? Cumpridos esses requisitos, adquire a nacionalidade brasileira. Se ele for de um país de língua portuguesa, bastará residir no Brasil por 1 ano e ter idoneidade moral, certo? Essa é a naturalização ordinária. Agora, a naturalização extraordinária são daqueles que vieram para o Brasil, mas que a origem deles não é um país de língua portuguesa, certo? Pertencem a qualquer nacionalidade, mas para isso eles precisam estar residindo no país há mais de 15 anos, não terem condenação penal e terem requerido a naturalização através do pedido de nacionalidade brasileira. Neste caso, a naturalização será concedida, pois não há discricionariedade do chefe do Poder Executivo. Ele quer o presidente, quer ou não quer. Não, a pessoa cumpriu os requisitos objetivos. Há aqui direito subjetivo, pois o sujeito reside no país há mais de 15 anos, não tem condenação penal e requereu a nacionalidade brasileira. Beleza? Tranquilo? Posso prosseguir? Vamos para o caso dos portugueses. A Constituição Federal estabelece que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade dos brasileiros residentes em Portugal, falamos isso lá na leitura da Constituição, são assegurados os mesmos direitos inerentes aos brasileiros daqui. Não se trata de dar nacionalidade brasileira aos portugueses, mas você está só garantindo aos portugueses que estão aqui no Brasil os direitos inerentes aos brasileiros natos, desde que esses portugueses tenham aqui no Brasil residência permanente e reciprocidade de tratamento do brasileiro lá em Portugal. Então, nesse campo aí da sua folha que está falando de portugueses, vamos lá, a pessoa tem que ter nascido em Portugal. O fato de eu dar esse tratamento similar ao de brasileiro nato para português que está aqui, eu não estou falando daquele critério dele ter morado aqui por 1 ano e ter idoneidade moral. Não. Eu estou falando de garantir a esse português os mesmos direitos civis que são garantidos aos brasileiros lá em Portugal, certo? Porque é um tratado de irmãos. Eles tratam o brasileiro lá assim, então nós vamos conceder a eles o direito de equipará-los a brasileiro nato, em eles estando no Brasil, tendo residência permanente, e o brasileiro lá recebendo esse tratamento. Garanto a eles os mesmos direitos, não entregarei para ele nacionalidade, certo? Agora, diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, destacamos aí, primeiro ponto, cargo privativo de brasileiro nato. Então, só aqueles 3 casos. Nasceu aqui dentro do território, nasceu fora do território brasileiro, mas pai ou mãe estão a serviço do Brasil, lá fora, ou nasceu lá fora, pai e mãe comum, mas o pai ou a mãe registrou a criança na repartição brasileira lá fora, ou a criança veio para o Brasil e depois optou pela nacionalidade brasileira. Só esses 3 casos podem ser presidente e vice-presidente da República, da Câmara, do Senado, ministro do STF, um dos 11 ministros, certo, do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Também, agora, antes de eu continuar, a gente está entrando na última lauda, vamos lá para o ambiente virtual para ver se tem dúvida. José Walter, o brasileiro que por alguma razão perder sua nacionalidade, exemplo, naturalizou-se em outro país em que a nacionalidade originária não era reconhecida, pode recuperá-la? Abriu mão, viu? Não retorna ao status anterior, viu, José Walter? Professor, conceder a portugueses direitos inerentes a brasileiros natos
não os permitiria acesso a cargos privativos de brasileiro nato, exemplo, carreira diplomática? Olha só, igualdade de tratamento. Vamos lá? Olha, boa pergunta, José Walter. Se o português veio para o Brasil, certo? E ele não pediu a nacionalidade, ainda não completou um ano que ele está aqui, certo? Mas ele tem idoneidade moral. E aí o José Walter perguntou, professor, só isso de estar aqui no Brasil, ter idoneidade moral e sendo de Portugal, e aí a Constituição fala que garante a ele o mesmo direito civil dos brasileiros, ele vai poder se candidatar aos cargos privativos de brasileiro nato? Não. Aí é julgado do STF, o José Walter, ele vai precisar esperar completar um ano, certo? E demonstrar a idoneidade moral para, em adquirindo a nacionalidade brasileira, ele poder se candidatar a esses cargos privativos de brasileiro nato, tá bom? Porque enquanto ele é português, certo? Enquanto ele é português, nesse prazo inferior a um ano, e tem só prerrogativa de ter os mesmos direitos, ele é português, ele ainda não é considerado brasileiro nato, certo? E a Constituição fala que faz jus a concorrer a esses cargos brasileiro nato. Esse português só será rotulado como brasileiro nato depois de estando um ano no Brasil, certo? Tendo idoneidade moral e aí requerendo a nacionalidade brasileira. Antes disso, ele pode ter os mesmos direitos civis, mas ele não é considerado brasileiro nato, certo? E aí, professor, o que é isso então? Vai ter direito à educação, moradia, transporte, certo? Saúde. Espero ter sanado a sua dúvida, José Walter. Voltando aqui para o nosso conteúdo. Última lauda. Também é exigido que seja brasileiro nato para integrar o Conselho da República. Lembra o órgão consultivo? A gente só mencionou, não expliquei essa matéria, que é de âmbito do Direito Constitucional 2, que é órgão superior do Presidente da República, tendo 6 vagas destinadas a cidadãos brasileiros natos, certo? Então, para integrar o Conselho da República, preciso ser brasileiro nato. A Constituição, pessoal, também veda que o brasileiro nato seja extraditado, certo? O brasileiro naturalizado, aqueles 2 casos, veio de língua portuguesa ou de outra língua, ele pode ser extraditado, desde que tenha cometido crime comum anterior à naturalização ou caso tenha se envolvido com tráfico ilícito de drogas. Então, aqueles 2 casos de brasileiro naturalizado, antes dele ser naturalizado aqui no Brasil, se no país de origem cometeu crime comum, matar alguém, furtar alguém, roubar alguém, estuprar alguém, o Brasil vai extraditá-lo para ele ser processado e julgado lá no país de origem, certo? Ou, em ele tendo adquirido a naturalização aqui no Brasil, ele se envolveu com o tráfico ilícito de drogas, aí o Brasil vai extraditá-lo, certo? Agora, extradição de brasileiro nato, o Brasil não faz, tá bom? Em relação ao direito de propriedade, a Constituição Federal também faz a distinção de que o brasileiro naturalizado, há menos de 10 anos, não pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Além disso, o brasileiro naturalizado, estamos falando agora só do naturalizado, não pode ser sócio com mais de 30% do capital total votante e participar da gestão destas empresas. E isto visa assegurar o controle da informação. Pessoal, quando o nosso texto constitucional foi escrito, era muito mais fácil o controle dessa informação aí que fizemos menção nesse nosso conteúdo. Hoje, ainda que a pessoa não detenha 30% do capital, o naturalizado não detenha 30% do capital da empresa, muito provavelmente ele vai ter acesso a tudo, certo? E vai repassar essas informações para as empresas internacionais. Se ele tem uma empresa aqui no Brasil, é sócio aqui no Brasil e dono de uma empresa lá no estrangeiro. Tudo isso era para velar pelo sigilo da informação, por exemplo, desenvolvimento de algum produto novo,
ou até mesmo das informações das políticas brasileiras, mas isso lá em 88, certo? Hoje, esse acesso que nós temos aqui instantâneo é quase que impossível de querer se valer dessa determinação para se conter o acesso à informação. Beleza? Próximo e último tópico da nossa live: perda da nacionalidade. É possível que o indivíduo perca a sua nacionalidade, mas só poderá ocorrer nas hipóteses expressas previstas na Constituição. Quando tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de uma atividade nociva ao interesse nacional. Então lembra, ele teve uma sentença que cancelou a naturalização e aí vem o governo e declara a perda da nacionalidade. Ou, caso naturalizado, adquira outra nacionalidade, certo? E lá no país, a lei estrangeira, né, ela exija que ele abra mão da nacionalidade brasileira, para que ele possa ir lá permanecer ou possa lá exercer os atos da vida civil. Beleza? O STF entende que o ato de cancelamento de naturalização de estrangeiro somente pode se dar pela via judicial, não podendo ser por ato administrativo, certo? E a gente vai tratar disso perante a Justiça Federal, porque nós estamos tratando de direitos da nacionalidade. Beleza? Pessoal, com isso, eu espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje. Se você compreendeu, eu agradeço a sua presença aqui na nossa live, certo? Aguardo vocês na próxima segunda-feira e aí nós concluímos hoje esse conteúdo de direitos da nacionalidade. Se porventura restaram dúvidas, me mande lá no AVA, eu fico aqui mais alguns minutos para poder sanar a dúvida de vocês. Para aqueles que já estão cansados, estão satisfeitos, entenderam tudo do conteúdo, eu encerro a aula agora, beleza? Um abraço, vão com Deus, bom descanso para vocês e obrigado pela audiência, tá bom? Enquanto isso, eu vou ver se nós temos alguma dúvida lá no nosso fórum. Dúvida da Patrícia: professor, e no caso de estudantes, por exemplo, jovem que vai para a Bolívia para estudar medicina, o que está mais acontecendo, exatamente. Como fica a situação deles? Pois vão na intenção de apenas estudar e retornar ao Brasil depois dos 5 anos da faculdade. Eles continuam, Patrícia, sendo brasileiros, tá bom? Eles lá na Bolívia só vão requerer a nacionalidade boliviana se lá exigirem para o estudo deles lá. Se a Bolívia aceita que brasileiros estudem nas suas instituições de ensino superior, sem que para isso tenha necessidade de ter a nacionalidade boliviana, tudo bem. Eles vão, estudam lá os 5, 6 anos, ficam lá como brasileiros e retornam para o Brasil sem perder nacionalidade, sem nada. Beleza? E a questão do voto, professor, não votaram. Em retornando para o Brasil, justificam, procuram a Justiça Federal, pagam as multas, regularizam a situação, fica tudo beleza. Isso, e tem isso também, o que a Luana falou. Luana, eles podem ir até com visto permanente. O visto de permanência no país não exige que o brasileiro, só pelo fato de querer permanecer lá, não é vinculante, não obriga que ele adquira nacionalidade lá, tá bom? Foram essas dúvidas, espero ter sanado todas as dúvidas. Juliana Maria, espero ter entendido, certo? Vou mandar lá no comentário da Juliana Maria a resposta, por nada, Patrícia, o link das questões. Até mais, pessoal.
Creio que a Juliana apagou o comentário lá, certo? Não estou encontrando no fórum o comentário da Juliana. Apagou mesmo. Então eu vou deixar lá no comentário da Luana, que é representante de sala, o link das questões, tá bom? Luana, então segue aí você comprovando que eu mandei o link das questões de direito constitucional. Pessoal, para quem quiser acesso às questões de direito constitucional abordando a temática dessa nossa aula, eu mandei o link lá no fórum de hoje, respondendo a confirmação de presença da Luana, representante de sala. Tá bom? Beleza? Pessoal, não tem mais nenhuma dúvida. E eu encerro agora realmente a nossa live de hoje, beleza? Boa noite, pessoal. Um abraço para vocês. Até segunda-feira que vem. Aguardo vocês. Até mais.